Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila do nosso método Orion. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar dedicando aí para a nossa obra do PAI-1 UNB chamada Aqueduto Aqua Appia, que é esse edifício que está aí, ok? Bom, primeira coisa, interessante a gente pensar que o aqueduto ele é um edifício que ele vai cortar toda a cidade. Então a gente tem registros, né, de que os maiores aquedutos da época eles chegavam até 60 metros, né, de altura. E em termos de comprimento, podiam chegar aí às vezes até a 100 quilômetros de extensão, ok? Outra coisa que é interessante são os nossos materiais. Quais eram os materiais utilizados para a sua edificação, certo? Na aula de Paternon, nós falamos lá que eles trabalhavam com o mármore, a madeira e o calcário, certo? Eram os materiais utilizados lá na sua aula do Paternon. Agora aqui, quando estamos falando de aqueduto, a gente já está falando de rochas, né, ou pedras, que é o nosso termo mais usual, areia e o que eles entendiam como cimento. Informação importante: a areia e o cimento, ela vai ser utilizada somente na parte superior do edifício. O coração do edifício, que é esse que a gente está vendo na imagem aí, ele vai ser feito somente com pedras. Aí você deve estar se perguntando: professora, como que esse edifício fica de pé? Se só tem rocha? Como é que essa estrutura está aí até hoje? É uma excelente pergunta essa. Vamos dar uma pensada? Vocês estudam vários conteúdos ao longo do ano letivo de vocês, certo? E vocês têm que ficar ligados das nossas conexões com esses outros conteúdos, com essas outras disciplinas. Então você tem que pensar o seguinte: como que essa rocha fica de pé e firma esse seu edifício, ok? Nada mais, nada menos do que a sua resposta é a física, ok? Essa é uma das nossas respostas. Professor, como assim a física? Olha que bacana. Uma rocha, ela é atritada na outra rocha para você poder se fixar. Então você vai atritando e por conta do atrito, você vai, né, unindo uma peça na outra, como se fosse uma brincadeira de Lego, certo? Eles vão encaixando essas pedras irregulares até que elas se fixam. O outro, né, elemento aí que a gente vai ter, que vai ajudar esse edifício a ficar aí e existir até hoje, tá bom? É a nossa gravidade, certo? Então, por conta do peso que você tem de uma rocha sobre a outra, pressionando uma na outra, o nosso edifício fica aí em pezinho até hoje. Tranquilo? Então, já começamos a nossa aula bombástica, cruzando aí com a física, ok? Bom, agora você deve estar se perguntando: de que período é essa obra, né? Ou seja, de que período é esse edifício? Em qual movimento artístico, né? Em qual período histórico esse edifício foi construído? Se você pensou e respondeu arte romana, acertou. Então é o nosso edifício que ele vai ser construído na época da dominação romana, ok? Bom, o que a gente tem que saber rapidamente sobre Roma, tá bom? Primeiro, né, que Roma vai ser fundada em 753 a.C., né? Que Rômulo vai ser o nosso primeiro governante, que a nossa obra ela vai estar situada na época do Império Romano, então a gente está falando de um contexto entre 27 anos antes de Cristo até mais ou menos 476 depois de Cristo. Então, este é o período de construção, tá bom? Do nosso edifício. Então, se lá na prova da UNB eles forem fazer uma cruzadinha com a história, com certeza eles vão estar cruzando com a época do Império para você, ok? E
outra coisa que é importante da gente lembrar é que os romanos vão se apropriar da nossa arte grega. Então, tudo que a gente estudou, analisando de elementos arquitetônicos lá para o Pártenon, você tem que ficar ligado para quando a gente estiver falando aqui do aqueduto, porque os romanos vão copiar os elementos gregos, né? Lembre-se que os romanos, ele tem uma filosofia. Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Muito bem, ok? Então, essa é a nossa filosofia dos romanos. Tranquilo? Então, eles não vão criar do zero esses edifícios, eles vão se basear em toda a estrutura grega, ok? Bom, vamos para a nossa funcionalidade, ou seja, para que serve, tá, o nosso aqueduto? Para que ele foi construído? Se você pensou e respondeu transporte de água, você tá certo, tá? Lembre-se que eu falei para vocês que a parte de cimento só tá nessa parte superior, exatamente onde a prof escreveu transporte de água, tá? Por que nessa parte superior você precisava de cimento? Por quê? Como você vai estar transportando água, não pode ter buraco, né, galera? Senão a água vai escorrer, tá bom? Então, por isso que é só nessa parte superior que a gente vai ter, tá bom? O nosso cimento, para a água poder correr livremente, tá bom? No corpo, somente rocha, tá? Então, nossa visão superior aí do nosso aqueduto, bem bacana. Dá pra gente ver muito legal aí os nossos dutos por onde a água, tá bom, corria. Sempre nessa parte superior, ok? Bom, é interessante a gente pensar que se você está falando do aqueduto, automaticamente você está falando de história e de geografia, porque você está falando de expansão política, né? O aqueduto, ele vai ser necessária a sua construção para você conseguir levar água para regiões que você não conseguia chegar água, ou que a água ela era insuficiente para aquela população, tá? Então você está diretamente ligada a uma estrutura política, tá bom? Beleza? Muita gente pergunta, professora, o aqueduto, essa água, ela vai ser para beber? Então, inicialmente a água ela era utilizada para irrigação, ok? Para a parte aí de agricultura. Posteriormente, ele vai ser usado para ingestão também. Tá? Então é interessante pensar o seguinte, a água ela era levada até um tanque de recepção, né? Então, um tanque recepcionava toda essa água, que ela era distribuída para a casa das populações mais ricas. E o pobre, né, ele tinha que pagar um valor, uma taxa, para ele poder ir lá extrair a água para o consumo, tá bom? Então, percebam que a gente está falando de uma política de Estado, ok? Bom, em termos de extensão, tá? Esses aquedutos, né, não só o nosso, que é o Aquaapia, tá? Mas esses aquedutos, eles eram enormes. Falei para vocês que tinha alguns que chegavam a 90 quilômetros, outros a 16, outros a 38 quilômetros de extensão, ou seja, varia muito, certo? De aqueduto para aqueduto, porque a gente vai ter muitos aquedutos construídos durante todo esse período, tá? Então, a gente tem diversos aquedutos aí, tá bom? Aqui, inclusive, eu trouxe aí de curiosidade para vocês, que é um mapa que ele vai mostrar para vocês, né, essa estrutura, né, e essa distribuição desses aquedutos. O nosso, tá? Ele tá aí do lado esquerdo para você, tá bom? Então tá aí, opa, não, mentira, pro lado direito de vocês aí, né? É o meu esquerdo, perdão, tá? Então ele tá nesse canto aqui, né? Então se vocês forem verem, tudo isso, todas essas linhas vermelhas são aquedutos, tá? Muito interessante, acho bem bacana essa ideia, tá? Em termos estruturais, tá?
Vocês devem estar se perguntando a primeira coisa: professora, como que a água saía de um canto e chegava no outro canto? Tinha alguma bomba? Tinha alguma energia que era impulsionada para isso acontecer? Não! Olha que legal. Professora, então como é que a água ela era transportada do ponto A para o ponto B? De novo, física, somente pela gravidade, ok? Então, a sua estrutura do aqueduto, obrigatoriamente, ela tinha que sair de uma região mais alta para chegar numa região mais baixa, como tá na imagem aqui de baixo para vocês, ok? Então, você tem que sair de uma fonte superior para você chegar numa região mais baixa, porque você ia descendo a sua estrutura questões de milímetros e a água percorria todo esse trajeto, tá bom? Então, eu acho isso muito curioso, muito interessante. Você não usa sistema de nada, de polia, energia, eletricidade, até porque nem tinha eletricidade na época, né, galera? Então, assim, acho que é muito interessante a gente pensar que tem estruturas que são criadas hoje, né, que você necessita de muita energia para você poder levar água, né? E naquela época você usava basicamente gravidade, ok? Ou seja, basicamente física, tá bom? Então, fica a curiosidade aí. Bom, nossa estrutura, tá? Como é que funcionava a estrutura do aqueduto? Ele saía de um reservatório, a nossa fonte, tá bom? Ele vai passar pelo meio das montanhas, né? Então, nesse bloco que a gente tem no meio da montanha, você vai ter câmaras de respiração, tá? Assim que você sai dessas estruturas internas dentro das montanhas, né? Ou seja, dentro da terra, enfim, né? Quando você sai dessas partes, o seu tubo, antes de você ir para o ambiente aberto, tá? Você vai para uma estrutura, né? Que a gente chama que é o nosso tanque de sedimentação. Ok? Olha a nossa biologia. Olha a nossa química, né? Estamos falando de separação. Sedimentar é você separar. O que é do que? Você separar a água das suas impurezas. Então, todas as sujeiras, elas iam para o fundo do seu tanque. E a água passava com certo nível de pureza, ok? Não 100%, claro, tá? Mas ela já passava com certo nível de pureza. A parte que interessa para nós, que é a parte, vamos dizer assim, artística da nossa obra, certo? É a parte que tem os arcos, né? Que é essa parte da foto que eu coloco aí na parte de cima para vocês, certo? Então, quando chega nessa parte aí dos arcos, a água tá passando na parte de cima e ela já tá coberta. Por que fazer essa parte já coberta, tá? Porque você acabou de fazer a limpeza da sua água, tá? Então, a sua água chega no seu tanque de distribuição, né? E aí você distribui para o restante, né, aí da cidade, para as casas ou, né, para a parte aí de um outro reservatório, que é onde os pobres iam pagar para ter a oportunidade de pegar essa água, tá bom? Então, funcionava desse jeito. Claro que se você fosse beber essa água, você tinha que fazer outro processo de purificação, ok? Porque ela não era feita para consumo próprio, ela não chegava limpa e purificada 100%, não, tá bom? Beleza? Bom, vamos para a nossa parte arquitetônica, né, galera? Então, primeira coisa, a gente já falou, né? Toda a nossa estrutura ela é baseada na estrutura grega, tá? Temos a utilização de concreto, lembra que eu falei para vocês nessa parte superior? Inclusive, essa ideia do concreto é uma inovação romana, tá? Você não tem isso na época grega, ok? E a gente tem o uso, né, de blocos de pedra, ok? Essas pedras vão ser irregulares para eu poder ir encaixando uma na outra. Nunca as suas rochas, gente, vai ter exatamente o mesmo tamanho. Por quê? Senão um vão iria ficar exatamente no vão da parte superior. Então, o que poderia acontecer? Seu edifício iria ruir, tá?
Não sei se vocês conhecem uma brincadeira que se chama Jenga, tá? É um jogo bem bacana, bem divertido, né? Que você vai brincando com as pedras, que você tem que ir tirando as madeiras de baixo e você tem que ir colocando em cima sem deixar cair, certo? Lá na brincadeira do Jenga, tá? As pedras, elas são exatamente do mesmo tamanho, são umas madeirinhas, né? Eu tô falando pedra, mas é madeirinha, tá? E você vai colocando ela meio tortuosa para ela não cair. A ideia aqui é, se as pedras fossem exatamente como no Jenga, a gente ia ter que construir o negócio todo torto. E a gente não pode, a gente tem que ter, né, um certo equilíbrio no edifício. Então aqui, o que acontece? A sua rocha, né, ela vai ser irregular para você poder ir fazendo o atrito, né, e os vãos irem se cruzando, tá bom? De novo, física e, claro, matemática, né, galera? Porque a gente está falando aí de uma estrutura equilibrada para aguentar todo o peso, beleza? Bom, o arco, gente, vai ser uma grande inovação romana, tá? Vai ser a tecnologia da época. Hoje a gente fala de celular, de 5G, de fibra ótica, né? Então, essa é a nossa tecnologia de hoje, mas na época o arco era a grande tecnologia arquitetônica, tá? O que o arco vai possibilitar? Qual é o grande tchan do nosso arco, tá? O arco, ele vai aumentar o vão das colunas, né? Então, se você pega o Parthenon, né, lá na Grécia, nosso Parthenon, a gente tinha uma distância X entre uma coluna e outra para aguentar o peso. Quando você vem para o arco, essa distância, ó, aumenta, ok? Então, eu aguento mais peso ainda em cima da minha estrutura, tá bom? Então, é a nossa grande revolução romana em termos de arquitetura, ok? Bom, vamos então para a nossa análise composicional, ou seja, os nossos elementos de análise visual dessa obra, tá? Primeira perguntinha, vocês sabem qual que é o nome desse arco? E professora, tem nome o arco? Tem, porque a gente tem mais de um arco na arquitetura, ok? Então, qual é o nome do nosso arco? Se você pensou em arco romano, acertou, é o primeiro nome. Ou, que é o nome que acaba caindo mais nos exames, a gente chama do arco de volta perfeita. Por que a gente fala em arco de volta perfeita? Se você for reparar, o seu arco, ele faz o desenho de uma parábola, galera. Olha a matemática entrando para você aí na prova, tá? Então, o nosso arco faz o desenho certinho de uma parábola. Muito massa, né? Já vão percebendo como é que a UNB pode fazer a prova para você, né? Ela pode estar relacionando a física, ela pode estar relacionando a matemática, ela pode estar relacionando a biologia ou a química para falar das separações da água, ok? Beleza? Bom, como é que os nossos arcos estão dispostos, pessoas? Como é que eles estão visualmente pra gente? Muito interessante. Eles estão um do lado do outro, né? Então, nós temos nossa justaposição, ok? E nós temos a nossa sobreposição, ok? São as duas maneiras que os nossos arcos estão. Então, olha que inovação. Além do arco aumentar o vão das colunas, o arco, ele pode ficar um sobre o outro, ou seja, um arco em cima do outro. O que isso vai ser de boom de inovação? O meu edifício pode ser alto. Falei para vocês que chega até a 60 metros de altura, gente. É altíssimo esses aquedutos, certo? Para a época, é uma inovação tremenda, né? Então, isso só foi possível por conta do arco. Pega o Parthenon de novo, galera. O Parthenon na Grécia, ele é comprido, mas ele não é alto. O nosso aqueduto, ele é comprido por conta de um elemento territorial, né? Que a gente estava levando de uma parte da cidade para outra. E ele é alto também, ok? Então, muito maneiro aí.
Bom, nossa estrutura tem equilíbrio, tem estabilidade, galera? Claro que sim, né? Vamos pensar, né? Se eu estou falando de um edifício arquitetônico, eu estou falando em estabilidade e estou falando em equilíbrio, né? Lembra que eu falei para vocês que ele desce centímetros para sua água correr fluidamente, né? E isso vem de uma estrutura calculada certinha, perfeitamente para você, ok? Bom, tem simetria o nosso edifício? Pô, galera, mole. Falamos que tem equilíbrio, falamos que tem estabilidade. É claro que vai ter simetria, ok? E vai ter a nossa simetria axial, ok? Tranquilo? Nosso edifício ele tem que ser extremamente equilibrado, extremamente simétrico para conseguir dar conta do recado e tá aí até hoje, né, gente? Ó, um edifício construído no século, né, 3 depois de Cristo, ou seja, lá em 200 DC, gente. Então pense aí que a gente está falando de um negócio que foi construído há praticamente 2.000 anos atrás, tá? É algo, ó, que a gente tem que estar na mente, ó. Como é que essa galera tinha tecnologia naquela época, ok? Bom, pra gente encerrar a nossa aula, tá bom? Finalizar aí, relembrando esses nossos pontos de interdisciplinaridade, ok? Então, galera, se caiu o aqueduto, já se prepara psicologicamente, porque vai cair história, vai cair geografia, vai cair física, vai cair matemática, vai cair química, vai cair biologia, ou seja, vai cruzar com seus outros conteúdos, né? Vai estar pedindo para você calcular, por exemplo, o ângulo da parada da parábola do arco, ok? Vai mandar você calcular a distância que a água percorreu, vai falar de separação de substância, de mistura, né? Vai falar dos avanços territoriais. Então, assim, ó, fiquem ligados, porque se cair o aqueduto, a interdisciplinaridade vai ser muito forte, ok? Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Beijo grande para vocês, tá bom? E tchau, tchau!